Hoje, meus irmãos, encerramos a nossa série sobre controvérsias na igreja. Hoje teremos nossa última aula e foi aí uma escola bíblica dominical onde passamos por diversos temas polêmicos, temas que muitas vezes as igrejas se calam, onde muitos às vezes pensam de maneira divergente acerca do assunto, e foi um caminho desafiador, mas também extremamente edificante. Passamos por alguns temas durante as nossas aulas, e eu relembro os irmãos de alguns assuntos que tratamos. Falamos sobre aborto, falamos sobre divórcio e recasamento, sobre racismo, complementarismo, ou seja, papel do homem e da mulher em ministério pastoral feminino. Falamos sobre confissões e catecismo, falamos sobre política, liturgia, congregacionalismo, homossexualidade e questões de gênero, e chegamos à última aula. Meu Deus, foi desafiador para a gente do Ministério Pastoral. E louvado seja o Senhor que nos ajudou em tudo, em trilhar todo este caminho de maneira bíblica. Creio que foi importante para nós e para vocês também, para todos nós como igreja, sendo edificados, na verdade, em tópicos tão relevantes, importantes e que muitas vezes são negligenciados. E qual será a última aula, a aula 10, a aula que encerra então esta série? E hoje vamos falar sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento. E por que é importante falarmos sobre este assunto? Por que estudar isso? É grande verdade que fora da igreja é muito comum tecerem críticas sobre o Deus ao qual cultuamos, ao qual louvamos e engrandecemos, tecerem críticas em cima de passagens e versículos do Antigo Testamento. Muitas vezes eles pegam ali um versículo, uma passagem isolada, e eles falam: olha o Deus que você crê, olha o Deus das Escrituras. Richard Dawkins, que é um ateu militante, que escreveu alguns livros contra o cristianismo, ele chega a dizer a seguinte frase: o Deus do Antigo Testamento é, sem dúvida, o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento e orgulhoso disso, um controlador mesquinho, injusto, implacável, um vingativo, sedento de sangue, etnocida, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilencial, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosamente malévolo e opressor. Palavras deste, que é um que ataca a fé cristã. E talvez você já ouviu frases, talvez não tão acentuadas, mas parecidas com isso, da boca de alguém, questionando a Deus, levantando dúvidas sobre Deus e muitas vezes usando trechos do Antigo Testamento para isso. Além desta controvérsia olhando para fora do contexto da igreja, dentro da igreja isso se manifesta também. Temos, por exemplo, igrejas liberais que chegam ao extremo de rejeitar partes do Antigo Testamento, rejeitar trechos, como se não fosse palavra de Deus, como a demais Escritura. Temos, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, um liberal mais famoso, que é o Caio Fábio, e ele vende uma ideia de Jesus como chave hermenêutica. Basicamente, de maneira, a grosso modo, porque teria que ter mais tempo para isso, mas ele vai dizer que tudo deve ser lido à luz do ensino de Jesus. Se Jesus não tratou de um tópico, a gente deve rejeitar. Com isso, ele rejeita várias falas do Antigo Testamento, várias falas de Paulo,
ele vai rejeitar dizendo, não, se Jesus não tratou, não se aplica para nós. E nem preciso dizer que ele constrói uma ideia de Jesus em sua mente. Por quê? Ele não vai falar do Jesus que fala sobre juízo, que fala sobre inferno, que fala sobre punição. Ele não vai falar disso. Vai vender a ideia de um Jesus amoroso, um Jesus que cobre qualquer pecado e vai rejeitar tudo que fala no Antigo Testamento, tudo que é dito no Novo Testamento de instrução, que às vezes afeta áreas que já estudamos, inclusive nesta série. Há também igrejas que, de maneira mais sutil, transmite essa ideia aos seus membros. E como que elas fazem isso? Às vezes, elas se negam ou evitam pregar trechos das Escrituras. Há igrejas que vão falar, não, toda Escritura é palavra de Deus. Porém, veja, os pastores não vão pegar e abrir e pregar uma passagem do Antigo Testamento. Às vezes vai pular aquelas passagens que são mais polêmicas. Não vai querer entrar em assuntos referentes a algumas atitudes de Deus no Antigo Testamento. Algumas igrejas vão desencorajar os membros a lerem o Antigo Testamento. Vai dizer, ó, lê o Novo é mais fácil e tudo. Foca no Novo Testamento que é mais fácil para a gente entender. E nunca vai desafiar o membro a, vai lá, leia o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Por que na nossa leitura bíblica temos lido o Antigo Testamento? Porque cremos, é a palavra do Senhor, inspirada por Ele. E normalmente também há igrejas que vão enfatizar um só atributo de Deus, vão enfatizar essa ideia do Deus que é somente amoroso, sem enfatizar o Deus que é santo, que é justo e que muitas vezes é demonstrado para nós aonde? No Antigo Testamento. Esse problema, que é um problema que acontece hoje, não é novo na história da igreja. Já houve na igreja, lá no início, um herege que surgiu e que começou a propagar uma ideia parecida com isso, dividindo o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. O nome dele era Marcião. E Marcião, ele era muito influenciado pelas ideias gregas, onde a matéria era algo ruim. Só que ele tinha um problema, porque a Bíblia começa que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, como que ele explica que Deus criou a matéria? E Marcião, então, ele fez o seguinte, o Deus verdadeiro, o Deus genuíno é o Pai de Jesus, o Deus do Novo Testamento. Javé, ele é um demiurgo, ou seja, um Deus menor. E aí ele fez esta divisão. E Marcião fez, inclusive, a sua versão da Bíblia, a sua versão do cânon. Ele pegou para si, na sua Bíblia, apenas algumas epístolas de Paulo, pus o asterisco porque não foi todas as epístolas de Paulo, e pegou o Evangelho de Lucas. Mas não todo o Evangelho de Lucas, porque ele tirou as partes do Evangelho de Lucas que faziam referência aos judeus, que faziam referências ao Antigo Testamento. E assim Marcião criou a sua divisão. É esse um dos motivos que levou, por exemplo, a igreja a estabelecer o cânon, reconhecendo os livros inspirados por Deus e reconhecendo que sim, estes livros que estão no Antigo Testamento são palavra de Deus. Foi para combater esse tipo de heresia. Foi isso que levou, por exemplo, lá quando a gente vê a composição do Credo dos Apóstolos, que lemos inclusive na nossa última ceia, em começar confessando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, relacionando o Pai de Jesus com aquele que cria todas as coisas. O Pai de Jesus é aquele que o Antigo Testamento anuncia também. E hoje, falando sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento, nós vamos tratar de dois tópicos em específico, tá bem? E esses dois tópicos
Primeiro, a presença de escravidão em meio a Israel. Havia escravos em meio ao povo israelita. E o segundo tópico, as ordens de guerra que foram dadas ao povo. Por que vamos tratar desses dois tópicos? Alguns a gente já trabalhou nas outras aulas. Por exemplo, homossexualidade. Tratamos na aula anterior, citamos o Antigo Testamento, citamos o Novo Testamento, mostramos, à luz da Bíblia. Falamos também já, por exemplo, da questão do tratar das mulheres e dos homens. Tivemos uma aula sobre complementarismo, olhamos para o Antigo, olhamos para o Novo. E, normalmente, esses dois tópicos são os outros dois que eles batem muito na tecla, questionando Deus no Antigo Testamento. E antes de entrarmos nos tópicos em questão, é importante nos lembrarmos de duas coisas que são essenciais para a sua leitura bíblica, para a maneira como você maneja a palavra de Deus, lê e entende. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a Bíblia sempre deve ser lida como uma grande história e não versículos soltos. Veja, a Bíblia, ela é uma história que percorre desde Gênesis até Apocalipse. E tudo deve ser visto olhando para o todo. Qual é o grande erro, muitas vezes, dessas pessoas? Que elas olham para versículos soltos, sem olhar para o todo. Sem ver a obra que o Senhor tem realizado, desde o início até o fim dos tempos. E isso é importante para nós. Além disso, as passagens bíblicas devem ser lidas dentro do seu contexto histórico. Veja essa frase do John Walton, ele vai dizer: a Bíblia foi escrita para nós, mas não a nós. O que o John Walton quer dizer aqui? A Bíblia, ela foi escrita para nós? Sim, até hoje ela é fonte de edificação para o povo de Deus. É nela que buscamos instrução, que somos guiados. Mas veja, na data da composição de cada livro, nós éramos os receptores originais. Nós que recebemos as cartas de Paulo, é para nós que Moisés escreveu no primeiro contexto? Não. Houve um povo que foi receptor. E nós precisamos, então, ler os trechos, entendendo a cultura do tempo, o contexto histórico no qual foi escrito, onde aquela passagem está nesta grande história de Deus. Eu peguei aqui como exemplo Josué 1:3. A palavra de Deus diz: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Veja, Deus fala isso para quem? Para Josué, no contexto que ele vai entrar na terra prometida, terra que Deus havia prometido aos israelitas. E Deus está enfatizando a promessa: onde vocês colocarem o pé nesta terra que eu prometi, eu vou dar a vocês. Ele quer enfatizar o quê? A fidelidade dele, como que ele cumpre a sua promessa, como que ele é todo poderoso, soberano e vai estar dando as vitórias ao povo. É isso que a gente pode tirar de ensino desse texto. Agora eu posso pegar esse texto aqui, ir lá numa dessas casas de Foz do Iguaçu, que custa mais de 1 milhão, tem dinheiro nem para dar entrada, pôr o pé lá e eu falar isso então, todo lugar que puserem a planta do pé eu te darei, e falar: é minha essa casa agora. Veja, isso é fazer mau uso do texto bíblico. Então, o texto bíblico deve ser lido dentro do seu contexto, deve ser lido, então, à luz do momento em que foi composto e revelado. E agora, então, vamos para o primeiro tópico, que é o tópico da escravidão. Eu leio um versículo aqui como exemplo. Êxodo 21, 1 e 2 vai dizer: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você. E ali eu coloquei outros textos que também mencionam, a questão
de haverem escravos entre o povo de Deus, entre o povo de Israel. E um fato bíblico, que não podemos negar, realmente existia no meio do povo de Israel escravos. Existia. E por isso temos que lidar então com esse problema. Como então, Antônio, podemos responder a esta questão e ver que o caráter de Deus continua irretocável, continua sendo Deus que cremos, santo, justo em todas as coisas. E para isso, meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui um breve panorama acerca da questão da escravidão. E a primeira coisa que precisamos ter em mente é que a escravidão nunca foi o ideal de Deus. Não é do propósito da criação do Senhor a existência de o domínio ou posse de outra pessoa por parte de alguém. Eu convido os irmãos a abrirem Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Que temos Deus criando o ser humano, em Gênesis 1, 27 e 28 vai dizer o seguinte: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Temos aqui a criação do ser humano. E veja, Deus, ele cria o homem e a mulher e ele entrega, sim, domínio ao ser humano de algumas coisas. Mas o que eram estas coisas? Era a natureza criada. Eram os outros animais. Era a posse desta natureza. Em nenhum momento há uma ideia de que um ser humano deveria dominar outro ser humano, ou ter posse do mesmo. Isso não era o propósito de Deus. Pelo contrário, no texto ele fala qual deveria ser o relacionamento de um ser humano e outro, e qual que era o contexto familiar e de amor. Sejam fecundos e multipliquem-se. A ideia é que o ser humano viveria um com o outro em amor, em compaixão, bondade, enfim, de maneira justa, e teria domínio então sobre esta natureza criada. E por que então surge a escravidão? E a resposta é a queda. Logo depois temos o trecho onde Adão e Eva desobedecem a Deus. Eles comem do fruto que havia sido proibido. E nisso a gente vê, e já vimos aqui na nossa série algumas vezes, entrando a ideia da depravação total. Agora o ser humano passa a ser inclinado para o mal. E vários pecados surgem em meio à sociedade depois da queda. Por exemplo, a gente vê depois da queda o início da poligamia. O propósito de Deus na criação era um homem e uma mulher se unindo como uma só carne. Mas agora há a queda. E quando vamos para os descendentes de Caim, surge Lameque, que foi o primeiro poligâmico, que tinha 2 mulheres. E nós vemos no Antigo Testamento que a poligamia se torna algo comum entre todos os povos, onde um homem tinha várias mulheres. Além disso, vemos que com a queda surge o homicídio. Primeira narrativa depois da queda, Caim e Abel. Nós vemos um irmão tirando a vida do outro. Com isso, consequentemente, vemos o surgimento das guerras. Lameque, este que é da descendência de Caim, ele não só tinha 2 esposas, mas ele mata não um, mas mata 2 homens, de maneira imprudente, de maneira leviana. E vamos ver então
o homicídio crescendo cada vez mais a ponto de se tornarem guerras que convivemos até hoje. E por fim, também é nesse contexto que surge a escravidão. É no contexto não do propósito ideal de Deus, mas da queda do ser humano e o surgimento de todos estes pecados. E a Bíblia, olhando a Bíblia como esta grande história, não como versículos isolados, mas como a grande história que vai de Gênesis a Apocalipse, ela apresenta a nós Deus restaurando de maneira graciosa todas as coisas. E como que Deus faz isso? Deus faz isso de maneira progressiva. Deus progressivamente vai tratando dos pecados e vai sanando os danos da queda. É bom destacar que o Senhor tolera o pecado, levando em consideração os efeitos destrutivos que a queda teve na sociedade. E Ele, então, vai tolerar certas práticas por um tempo, mas isso não significa a aprovação moral ideal de Deus. Deus está conduzindo o seu povo novamente para o seu padrão ideal. Fiz ali aquela setinha para demonstrar isso. A criação. E quando olhamos para o Éden, vemos aquele que era o propósito ideal de Deus, na criação do Senhor. Vemos a queda, e com a queda vem o pecado, e vem a corrupção, e vem essas estruturas pecaminosas entrando em todo mundo. E o que vemos depois? Deus de maneira graciosa. O Deus que poderia sim ter fulminado Adão e Eva, poderia sim ter exterminado os homens, mas de maneira graciosa, agora tratando os efeitos da queda em meio à humanidade. E há um fim nisso. E qual é o fim? A eternidade restaurada. A eternidade onde não haverá mais estas mazelas, não haverá mais o homicídio, nem mesmo haverá a morte, onde não mais haverá a escravidão ou todas essas estruturas sociais corrompidas que vemos no tempo presente. Tudo voltará para o ideal do Senhor. Então, agora, entrando nos textos em específico sobre escravidão, precisamos ver o contexto onde eles foram escritos. E naquele contexto, que era o contexto do Antigo Testamento, e também do Novo, no caso da escravidão, nós vamos ver um contexto onde era normalizado essa prática em meio às sociedades. É grande verdade que a escravidão era algo tão enraizado na antiguidade, que fazia parte da estrutura econômica, da estrutura social. Era a maneira, por exemplo, como uma pessoa podia pagar uma dívida. Quando ela não tinha recursos para fazer o pagamento de uma dívida, ela se dava então para o serviço como servo, como escravo. Era algo enraizado naquela cultura daquele tempo. E Deus, no contexto da lei mosaica, em Êxodo 21, ele passa a regulamentar e trazer direitos a uma escravidão enraizada naquela cultura caída. Veja, a escravidão existia, fazia parte do contexto cultural. Todos os povos tinham escravos, servos. Mas veja, Deus, ele passa a tratar. E como ele faz isso? Ele faz isso começando a regulamentar e trazer direitos que outrora não havia. Queria convidar os irmãos a abrirem Êxodo 21, 26 e 27. Um exemplo de uma regulamentação que havia na lei mosaica. Êxodo 21, 26 e 27. O texto bíblico vai dizer o seguinte: se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava,
e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. Este é um exemplo de uma regulamentação de Deus. Havia outros exemplos que eu poderia citar aqui. E eu lembro vocês por que Moisés foi embora do Egito. Ele foi embora porque ele foi defender um escravo hebreu que estava sofrendo uma dura violência. E Moisés foi defendê-lo. Entre os povos não era só normal ter escravo, mas era normal o senhor ser violento com seu escravo e tudo bem. Isso não mudava nada. Mas veja, Deus agora, em meio ao seu povo, está dizendo: se você for violento com o seu escravo, com o seu servo, se você arrancar que seja um dente da boca dele, você deve liberá-lo. Você não é apto mais para ser senhor daquele servo. Deus está colocando o quê? Direitos. Ele está progressivamente tratando deste mal que era presente no mundo caído. Quando vamos para o Novo Testamento, no Novo Testamento também há uma cultura onde a escravidão era comum. Ressalto a vocês que no tempo de Jesus, cerca de 30% da população era servo ou escravo no contexto romano. Era algo comum. Mas veja o que Deus vai dizer através de Paulo na carta de Gálatas. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Veja, aqui é uma instrução para o contexto da igreja. E a ideia de Paulo é, dentro da igreja, a sociedade tem lá a sua estrutura. E a gente está imerso nessa estrutura. Mas dentro da igreja, meus irmãos, entre nós não pode ver senhor e escravo. E meus irmãos, isso era algo totalmente fora do ideal da época. Você imagina, estar dentro de uma mesma igreja, um que talvez era da elite, e ter ali também um servo. Mas aí ser dito a vocês são um em Cristo Jesus. Vocês dois têm o mesmo direito aqui. Todos nós somos iguais perante a Jesus. O que é isso? Deus tratando este mal na sociedade. Em Filemon, carta que Paulo escreve para Filemon, que era um senhor, ele fala sobre como Filemon deveria receber Onésimo, um antigo escravo de Filemon, e nem era um bom escravo, era um mau escravo. Alguém que causou danos a Filemon e estava preso. Mas aquele homem Onésimo, aquele escravo, se converteu. E Paulo diz então a Filemon: talvez ele, Onésimo, o antigo escravo, tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo. Algo também totalmente contracultural. Você vai receber este homem que foi escravo e um mau escravo, mas agora você vai receber o perdoando e o acolhendo como irmão caríssimo no Senhor. Eu leio aqui uma citação de Dan Kimball, ele vai dizer o seguinte: o que vemos na Bíblia é Deus dando instruções que regulamentam uma prática existente que era disseminada na época. A escravidão era muito difundida na antiguidade, embutida nas instruções econômicas e sociais da época. Deus não ratificou, nem endossou a escravidão, mas operou dentro do quadro cultural da época para compensar um processo longo de transformação.
que levaria à libertação de pessoas em qualquer tipo de escravidão. E aqui eu aproveito o final da frase porque Dan Kimball ele vai dizer sobre esse processo longo de libertação destes que estavam sujeitos à escravidão, de qualquer tipo. E é assim que Deus opera. De forma que hoje, tempos e tempos passados, à luz da Bíblia, cristãos têm lutado e foram importantíssimos para acabar com qualquer tipo de escravidão e servidão na sociedade. Os principais movimentos de abolição da escravidão tiveram forte participação dos cristãos, defendendo os princípios bíblicos de que todo homem é imagem e semelhança de Deus, e defendendo a ideia do amor ao próximo. Os cristãos foram percebendo, à luz das Escrituras, à luz do ideal de Deus, à luz da criação, à luz da consumação, não tem como nós, como igreja, concordarmos com esse tipo de prática. Temos, por exemplo, na Inglaterra, 2 nomes importantíssimos. William Wilberforce, que era um parlamentar cristão, que foi quem liderou o movimento abolicionista na Inglaterra, e temos o pastor John Newton. John Newton, até é interessante a história dele, porque John Newton, ele era um mercador de escravo. Naquela época, onde infelizmente havia escravidão na África, ele era um dos que iam buscar escravos para vender. Mas houve um dia que ele foi aplacado pela graça de Deus. Ele conheceu o Senhor, a maravilhosa graça que alcança a todos. E ele viu quão abominável era aquela prática. Ele se tornou pastor e foi um dos principais líderes da abolição da escravidão na Inglaterra. Lembro vocês que a Inglaterra era um dos principais países no comércio de escravos e eles foram importantíssimos, papéis chaves. Lembrado não só por nós cristãos, mas inclusive pela história no geral, como líderes do movimento abolicionista ali. Além disso, destaco o contexto brasileiro, porque aqui também houve abolição e um nome importantíssimo foi Princesa Isabel. E Princesa Isabel, ela era uma católica fervorosa e que tinha bases cristãs. Ela tinha contato com as escrituras e com os ideais do cristianismo. E ela foi um importante líder. E é curioso, e eu cito aqui, um trecho de uma pregação do Charles Spurgeon, famoso pregador batista da Inglaterra. Porque quando estava acontecendo a abolição aqui no Brasil, ele recebeu um jornal falando que os escravos estavam sendo libertos aqui no Brasil. E Charles Spurgeon usou isso na introdução de um sermão e ele disse: se significa que a escravidão está para ser imediata e incondicionalmente abolida no Brasil, eu convoco todos vocês a agradecer a Deus e se regozijar em seu nome. Onde quer que exista escravidão, há uma horrível maldição. E a abolição é uma bênção indescritível. Todos os homens livres deveriam louvar a Deus, e especialmente aqueles que Cristo tornou livre, pois eles são realmente livres. Frase do Spurgeon que mostra qual deve ser a nossa postura à luz da Bíblia em relação a este tema. Quando chegar qualquer notícia que houve ali a libertação de pessoas que estavam em estado de escravidão, qual deve ser nossa reação? Louvor a Deus. Engrandecimento do nome dele, porque a vontade dele está sendo feita nesta terra e ele está tratando este mundo caído. Então, como conclusão deste tópico de escravidão, queria destacar algumas coisas. Deus não é a favor da escravidão. Vimos, o ideal de Deus é apresentado na criação, é apresentado na consumação. Ele tolerou esse pecado, regulamentando direitos progressivamente, enquanto tratava o problema, o mesmo, na sociedade.
Os textos sobre escravidão devem ser lidos dentro do seu contexto histórico, na história da redenção. Devem ser lidos no contexto daquele povo que estava recebendo aquelas instruções. O ideal de Deus é apresentado a nós no Éden e na consumação de todas as coisas. Na história, cristãos entenderam isso e lutaram pelo fim da escravidão. E essa deve ser então a nossa luta. E isso, esse breve panorama acerca deste tema, demonstra: Deus continua sendo santo, justo, e que age graciosamente tratando este mundo caído. Agora, vamos para o contexto das guerras. Guerras no Antigo Testamento. Muitos questionam o caráter de Deus, fazendo uso das instruções de guerra que Ele dá ao povo naquela conquista e manutenção da terra prometida. Eu pego aqui um versículo como exemplo, lá no livro de Josué, onde Deus diz a seu povo, destruíram, vai dizer o que houve, né, como resultado da guerra. Destruíram totalmente, a fio de espada, tudo o que havia na cidade, tanto homem como mulheres, tanto jovens como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então veja, aqui temos a consumação, o resultado de uma das conquistas que é narrado em Josué. Deus havia dado a instrução: vocês devem chegar naquela terra e devem dominar aquela terra e expulsar os invasores, tirá-los do seu meio. E vemos então que o povo faz esta ideia de destruir totalmente o povo que ali estava. E aqui, primeira coisa que eu gostaria de destacar, esses textos devem ser lidos dentro do contexto da conquista e manutenção da terra prometida, da terra de Canaã. Eles são referentes àquele momento histórico nas Escrituras. E há algumas coisas importantes para observarmos nesse momento da Bíblia, da história da Bíblia. Deus quer ensinar algumas coisas para o seu povo. Deus quer ensinar, primeiro, Deus deseja deixar claro a eles que Ele é santo. Veja, o principal ponto de Deus, quando Ele dá a instrução de que eles deveriam limpar aquela terra para construir algo novo, é Deus deixando claro: eu sou santo. Eu sou santo. Ou seja, Deus ele não compactua com o pecado. Ele não compactua com as práticas imorais que haviam entre aqueles povos. Deus deseja deixar isso claro. E além disso, Deus dá uma ordem para o seu povo. E a ordem é: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, além de ensinar a santidade do próprio Deus, o Senhor quer enfatizar o fato de que vocês também devem ser santos. Na história da redenção, Deus quer ensinar a Israel: vocês precisam ser um povo diferente. Vocês precisam ser um povo que não compactuam com eles, que não se ajuntam com eles. Mas vocês são uma nação que vai ser distinta de todos os outros. E é fazendo esta distinção que vocês vão abençoar os povos. Então, temos aqui: Deus é santo. O povo deveria ser guardado também em santidade. E por fim, outra coisa que temos que ter em mente: os cananeus não eram inocentes. Não eram inocentes. Porque muitas vezes, qual é a nossa tendência meio que natural? Até pela inclinação pecaminosa nossa. Nós queremos relativizar a santidade de Deus. Nós queremos que sempre Deus passe a mão em todo o pecado. Então, nós diminuímos a santidade de Deus e geralmente a gente eleva o ser humano. Geralmente a gente sempre tem um olhar para o ser humano como se ele não fosse tão mal assim. Mas veja, os cananeus, eles não eram inocentes. Eu destaco aqui Gênesis 15, 16.
Deus está falando aqui com Abraão, porque Deus já fala para Abraão que o povo dele seria escravizado, ficaria 400 anos escravos de um povo e que depois retornariam à terra. E veja o que Deus fala enquanto ele diz isso a Abraão. Ele vai dizer: na quarta geração voltarão para cá. Quem? A descendência de Abraão. Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A ideia é a seguinte: veja, o povo de Canaã, ele teve contato com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Por conta de quem? Por meio do testemunho dos próprios patriarcas. Povos ali conheceram Abraão, Isaque, Jacó, testemunharam já do Deus vivo, mas eles seguem em incredulidade. E Deus vai destacar que vocês, a descendência de Abraão, ficaria 400 anos no Egito. Ou seja, por 400 anos ficaria ali aqueles povos. Mas aqueles povos se converteriam a Deus, reconheceriam: olha, este Deus que Abraão falava aqui no nosso meio, que Jacó testemunhou, que Isaque testemunhou, é o Deus vivo? Não. Deus vai falar: nesses 400 anos, a medida de iniquidade vai sendo acrescida a cada um destes povos. É importante destacarmos isso. Havia incredulidade em meio aos cananeus. Eu destaco que quando há a libertação do povo do Egito, já vamos entrar em Raabe, mas Raabe vai destacar que toda a cidade estava com medo de Deus, não só ela. Vai falar que todo mundo estava atemorizado. Mas veja a diferença de Raabe e os outros. Por quê? Raabe, ela protege os espias. Só que o alerta para os espias é: se te encontrarem, vão matar. Então não era um medo que gera fé. É o medo daquele que ainda se posiciona em revolta contra Deus. No último culto, inclusive, o pastor Leonardo falou do lamento daqueles que serão condenados pela eternidade. Eles vão lamentar, mas isso não quer dizer que eles converterão ali na eternidade, debaixo do juízo eterno. É aquele remorso, e ainda aquele remorso rebelde, ainda questionando a Deus. Então havia incredulidade em meio aos cananeus, havia idolatria e práticas moralmente perturbadoras. Lembro que entre os cananeus tinha, por exemplo, o falso deus Moloque, que eles ofereciam crianças como oferta para Moloque, em sacrifício. Então, é importante termos isso em mente. Deus queria ensinar sobre a sua santidade e a santidade que seu povo deveria guardar. E além disso, os cananeus não são inocentes. Pessoas falam como se o povo de Deus fosse chegar ali e eles fossem receber o povo de Deus com flores, iria se submeter a Deus, iria amar o Senhor, e não é isso. R.C. Sproul, falando sobre essa questão, vai dizer: a santidade de Deus é o cerne da questão sobre a conquista de Canaã. De um lado, Deus agiu punindo o insulto à sua santidade, que era perpetrada diariamente pelos cananeus. Do outro, ele estava preparando uma terra e uma nação para um santo propósito. Deus ordenou que nenhuma misericórdia fosse demonstrada aos habitantes da terra. Caso contrário, os israelitas arriscariam se tornar como os cananeus. Em vez de adorarem a Deus, trariam sobre si a ira de Deus. Continuando ainda o assunto sobre a guerra, eu destaco que esse tipo de guerra, que eram guerras que envolviam a consagração total do local e o extermínio total das pessoas, era algo comum no tempo antigo. Mas entre o povo de Deus há algo interessante. Chama a atenção porque havia sim espaço para arrependimento, fé genuína em Deus e salvação naquela guerra. Quem é o exemplo bíblico para isso? Raabe. Raabe é aquela que teve o medo, mas não o medo que é aquele medo que se mantém rebelde, mas o medo que se rende à grandeza de Deus. E ela demonstra isso.
E ela então é guardada. Em Josué 6, versículo 17, vai dizer: porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Veja que em meio à sua santidade e o seu juízo, Deus demonstra a graça, o amor, a misericórdia. Deus é pleno em seus caráteres e havia sim espaço para a salvação em meio a todo aquele contexto. E Raabe é a prova disso. Raabe é aquela que era estrangeira e foi acolhida em meio ao povo de Deus, quando ela se rende diante do grandioso Senhor. Uma coisa importante é vermos o seguinte: essas instruções de guerra valem para nós, igreja, hoje. Vamos ver então Josué e vamos partir a mão armada para invadir um país que talvez não compactue com a nossa fé? Não, é lógico que não. Na nova aliança não somos parte de um Estado como Israel. Esses textos têm um alto valor para nós, didático, de princípios, é palavra de Deus, tratamos como palavra de Deus, é o nosso Senhor ali agindo. Mas veja, hoje nós não funcionamos como um Estado, a maneira que era Israel na antiga aliança. Somos parte, sim, de uma nação santa, um povo separado, mas somos tratados como peregrinos nessa terra. Os nossos olhares não estão mais para uma terra física, mas olhamos para a terra espiritual, para a terra prometida, o novo céu, a nova terra. A terra que Canaã era uma figura. Canaã apontava para um lugar. Deus queria ensinar algo para nós e para o seu povo com Canaã. E hoje nós sabemos plenamente o que o Senhor queria ensinar. Há uma terra plena e preparada para o seu povo na eternidade. Os textos que falam sobre isso devem ser lidos dentro do contexto da terra prometida, ensinando para nós a grandeza da santidade de Deus e a separação nossa como povo dele. Que não devemos acolher práticas de outros povos, não devemos dar o nosso jeitinho e deixarmos de lado a palavra de Deus. Devemos ser testemunhas santas do Senhor em meio a este mundo. Esses textos ensinam isso para nós. Mas eu também destaco aqui que as guerras do antigo Israel, que vemos no Antigo Testamento, também apontam para um futuro juízo. Apontam para um futuro juízo de Deus. Como diz Romanos 12, 9, agora uma instrução a nós, a igreja. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, Antônio, quando olhamos para o Novo Testamento, então, não há juízo para essas pessoas. Não há juízo para aqueles que se mantêm rebeldes. Não. Pelo contrário. E aqui eu destaco, Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Senhor, em plena justiça, santidade, também amor, misericórdia. Então veja, o Novo Testamento, essas guerras apontam para o juízo que virá. Nós, como igreja, somos chamados a não fazer justiça com a própria mão, não cabe a nós. Mas veja, é claro, estes retribuirão, haverá vingança. E quando será essa vingança? O dia que o justo juiz virá. E ele vai chamar aqueles que são os benditos para a casa do Pai. Mas aqueles que mantiveram em rebeldia, sofrerão o juízo eterno de Deus sobre a vida deles. É o mesmo Deus, é o mesmo caráter. Um Deus santo, justo, um Deus também amoroso, misericordioso, é a prova do amor e da misericórdia. Somos nós, que éramos merecedores da ira, mas experimentamos do amor. E aqui, meus irmãos, queria terminar fazendo
uma aplicação que é uma aplicação que serve não só para a aula de hoje, mas acho que é um encerramento até para a nossa série, onde tratamos de muitos assuntos polêmicos, assuntos que às vezes mexem com as nossas convicções, que mexem com aquilo que eu penso que é melhor, e nos chama a submetermos a Deus. E a minha aplicação é a seguinte: tenha uma confiança plena em Deus, em seus juízos, em sua vontade, naquilo que Ele revela. Tenha uma confiança plena em Deus. E aqui, meus irmãos, eu trago uma didática que uma vez vi sobre Davi Charles. O pastor Leonardo comentou comigo, assisti, e eu acho que nos protege muito de males que o nosso coração pode nos levar, caminhos enganosos que o nosso coração pode nos levar. Há um cercadinho que nos mantém seguros. E esse cercadinho, ele é cercado de algumas verdades. Uma verdade é que Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. Deus é aquele que é o Todo-Poderoso, que está guiando uma grande história, uma história de fazer nova todas as coisas e curar o mundo do pecado. Em sua soberania, Deus sabe de todas as coisas. É aquele que sabe os detalhes do coração do ser humano, de toda a sociedade e os rumos da história. Além disso, o mesmo Deus que conhecemos na Bíblia, que é soberano, se apresenta como justo. Justo em todas as coisas. Aquele que nos apresenta uma justiça definitiva. Veja como a justiça nossa, da nossa sociedade, é maleável. Talvez você que já tem mais idade, coisas que 50 anos atrás você julgava que era horrível, que nunca deveria ser presente na sociedade, hoje é exaltado. É tido como algo bom. E coisas que 50 anos atrás vocês diziam, isso é bom, é maravilhoso, é bom que tenha na sociedade, hoje é tido como descrédito. Veja como a justiça dos homens é maleável. Mas Deus é o reto juiz eterno que apresenta para nós uma justiça santa. Além disso, a Bíblia apresenta para nós um Deus que é bom e que é bondoso. E que em meio à sua justiça demonstra sua graça, sua misericórdia e tudo o que Ele faz no final das contas, por mais que não entendamos, resulta em algo bom para este mundo. Deus é bom em todas as coisas. E por fim, a Bíblia também não fala só de Deus, mas também fala do homem. E fala de um ser humano que é caído, de um coração nosso que é enganoso, que muitas vezes nos leva à rebeldia contra Deus. E esse homem caído é responsável pelos seus atos, pela sua rebeldia contra o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu destaco algo. Precisamos nos manter dentro dessas 4 verdades, nos submetendo a Deus, mesmo quando em nosso coração há dúvidas, mesmo quando em nosso coração, que é o coração caído e enganoso, nutre dúvidas acerca do Senhor, se mantenha neste local seguro e fuja dos enganos. Dando exemplo, eu abri essa série falando sobre aborto, e talvez você naquela aula foi contraposto por coisas que vocês achavam e falam assim, não, eu nunca imaginei sobre isso. Eu sempre pensei que era possível abortar em X caso. Mas olhamos à luz da Bíblia qual é o pensamento do Senhor acerca do assunto. E aí o que cabe a nós? Nos submetermos a este Deus que é soberano, justo, bondoso, que sabe de todas as coisas. Olhando para a aula de hoje, talvez você diz assim, Antônio, eu acho que Deus deveria ter exterminado a escravidão logo no início do seu povo. Por que que Ele fez todo este trabalhar histórico? Para um dia
sua igreja ter ciência disso e lutar contra todo tipo de escravidão? Meu irmão, eu não sei todas as respostas, mas eu sei que Deus é soberano, Ele sabe muita coisa que nós não sabemos. Ele sabe quais seriam a reação do seu povo. Ele sabe qual era o melhor trato para curar o pecado em meio à sociedade. E Ele é justo, e Ele é bom. E nós somos homens caídos e inclinados ao engano, que nada sabemos, né? A grande verdade é essa. Talvez você fale, então, do contexto da guerra, Antônio, mas não é assim. Deus deveria ter falado para o povo chegar lá e deixa o pessoal ali, os cananeus, ali do lado. Talvez faz até uns acordos com eles e só se mantinha separado. E aí, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem em Juízes 2, porque eu acho que talvez Israel pensou que era dura demais a palavra de Deus. Talvez eles pensaram como nós e não tiveram coragem de executar o bom juízo de Deus naquela terra, demonstrando a santidade do Senhor e a santidade que era esperada deles. Em Juízes 2, do 1 ao 5, no contexto onde agora o povo já está na terra, vai falar assim a palavra: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse: não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Nós sabemos a história de Israel. Foi um povo que depois, na terra prometida, a terra que o Senhor havia entregado a eles, cultuaram aos falsos deuses dos cananeus, constituíram casamento com mulheres de outros povos, se misturaram e caíram em pecados perversos. Olhamos para a história de Israel e pensamos como que esse povo fez isso. Fez isso porque um dia eles se acharam no direito de não seguir as instruções do Senhor. Eles se esqueceram que Deus é soberano, Deus é justo, Deus é bom, que eles eram homens caídos e eles deviam se manter dentro daquilo que é este cercado de segurança. Eles abriram uma brecha e dali sabemos tudo o que aconteceu depois. Então, meus irmãos, sempre que se depararem com assuntos controversos, seja o que estudamos aqui, novos que irão surgir, ou alguns que não tivemos tempo de tratar em nosso EBD, se lembre de olhar para as Escrituras e submeter à boa vontade do Senhor, sabendo quem Ele é, sabendo quem nós somos. Os nossos caminhos sempre nos levam a caminhos terríveis, quando estão à parte da vontade de Deus. Amém? Semana que vem, vamos começar uma nova série de EBD. Queria convocar os irmãos para continuarem aqui. Vamos falar sobre continuarem vindo às nossas EBDs, porque será um assunto incrível, que eu particularmente gosto muito. Até a tensão diminui, né? Essas controvérsias a gente fica até mais tenso. Mas vamos tratar, a partir da semana que vem, da história da igreja. Vimos com vocês o panorama do Antigo Testamento. Vimos a história de Deus, percorrida em todas as páginas da Antiga Aliança.
Vimos o panorama do Novo Testamento, a história de Cristo, vimos a história dos seus apóstolos, mas o que acontece depois? O que acontece com a igreja depois das narrativas bíblicas? Vamos ver junto e ver a grande obra que Deus tem realizado através dos séculos, através das eras. Então não percam, estejam aqui porque é algo riquíssimo, que eu particularmente amo, o pastor Leonardo também ama. Ver a história da igreja é ver a grandeza do Deus que intervém na história e realiza grandes obras. Amém?